E se eu te dissesse que uma das frutas mais saudáveis do mundo pode se transformar em um veneno silencioso quando combinada com os alimentos errados? Pois é, durante décadas, muitas pessoas, especialmente idosos, vêm consumindo mirtilos com outros ingredientes comuns, sem imaginar que essa mistura pode causar reações químicas perigosas no organismo. Por trás das cortinas da medicina tradicional, existem estudos que quase ninguém comenta. Estudos que revelam o que realmente acontece dentro do corpo quando certos alimentos se encontram. Essas descobertas não costumam aparecer nas notícias nem nas orientações do seu médico, mas elas existem e mostram que, em algumas combinações, os mirtilos deixam de ser um superalimento e passam a acelerar o envelhecimento, comprometer a digestão e até afetar órgãos vitais. E o mais assustador, a maioria dos idosos está repetindo esses erros todos os dias, sem saber. Talvez o maior risco esteja escondido dentro da sua própria geladeira. Um alimento que, sozinho, parece inofensivo, mas que, ao ser consumido junto com os mirtilos, potencializa a acidez no corpo e interfere na absorção de nutrientes e medicamentos. E você nem imagina. Os relatos mais alarmantes vêm daqueles que consomem essa combinação logo pela manhã e depois passam o dia sentindo refluxo, queimação, aftas ou uma sensação estranha no estômago e colocam a culpa na idade. Um exemplo grave é a junção dos mirtilos com frutas cítricas, como laranja, limão e grapefruit. Separadamente, são ótimos alimentos, mas juntos criam uma tempestade ácida que desgasta o esmalte dos dentes, irrita o trato digestivo e pode até prejudicar o funcionamento de medicamentos cardíacos. Pessoas com predisposição a problemas de ferro, por exemplo, podem sofrer com excesso do mineral no organismo sem entender o porquê. E quem tem refluxo, muitas vezes, está apenas alimentando o próprio desconforto com uma combinação equivocada logo no café da manhã. Pouca gente sabe disso, mas o acúmulo de ácido no esôfago pode evoluir para condições sérias, como a esofagite ou até quadros pré-cancerígenos. É por isso que, se você valoriza sua saúde, precisa conhecer essas interações. Pequenos ajustes na rotina alimentar podem fazer uma diferença enorme na qualidade de vida. E o mais importante, se for impossível abrir mão de certos alimentos, ao menos dê um intervalo de algumas horas entre eles. Seu corpo agradece. Essa simples escolha pode evitar desde desconfortos leves até complicações sérias. E esse é só o começo, porque ainda faltam 2 alimentos que têm o poder de transformar os mirtilos de aliados em verdadeiros sabotadores da saúde. Quando os pigmentos presentes nos mirtilos se encontram com as proteínas do leite, iogurte ou queijo, acontece uma reação silenciosa, mas poderosa. Formam-se compostos que o corpo simplesmente não consegue aproveitar direito. O que era para ser um café da manhã nutritivo acaba virando uma mistura confusa para o organismo lidar. Pesquisas mostram que essa combinação reduz em até 70% o potencial antioxidante dos mirtilos, ou seja, praticamente apaga todos os benefícios que eles teriam para a saúde. E não para por aí. Em pessoas mais sensíveis, essa interação pode causar inchaço, gases, cólicas e uma série de incômodos intestinais que se repetem dia após dia. Um estudo feito com quase 850 idosos revelou que aqueles que costumavam consumir mirtilos com laticínios tinham mais de 3 vezes mais episódios de desconforto gastrointestinal do que os que comiam essas coisas separadamente. A razão está nas proteínas do leite, que aprisionam os compostos benéficos da fruta e ainda favorecem a fermentação dentro do intestino, liberando gases como metano e enxofre, substâncias que irritam e inflamam a mucosa intestinal com o tempo. Esse processo silencioso e repetitivo pode levar a uma condição conhecida como intestino permeável, em que toxinas e resíduos escapam da parede intestinal para a corrente sanguínea, sobrecarregando o organismo. E o problema não se limita à digestão. Essa combinação também compromete a eficácia de diversos medicamentos, principalmente aqueles usados para tratar distúrbios da tireoide e algumas infecções. Há registros de redução de até 62% na absorção dessas substâncias, simplesmente por causa do que se comeu no café da manhã.
Margaret Thompson, uma senhora de 72 anos que levava uma vida ativa e cuidadosa com a saúde, sentiu isso na pele. Tudo começou com inchaços persistentes e um cansaço inexplicável. Ela tomava um remédio para a tireoide e fazia questão de preparar um smoothie com mirtilos todas as manhãs. O que parecia uma escolha saudável acabou se tornando um obstáculo invisível para o tratamento. A combinação dos dois alimentos bloqueava a absorção do medicamento e o efeito do remédio simplesmente desaparecia. Mas nada se compara ao terceiro erro, o mais perigoso de todos, que quase custou a vida de Margaret. Depois de ser diagnosticada com anemia leve, ela começou a tomar suplementos de ferro e decidiu continuar com seu smoothie de mirtilo pela manhã. Achava que a vitamina C presente na fruta ajudaria o corpo a absorver melhor o ferro, mas em poucas semanas, sua saúde despencou. Vieram dores abdominais intensas, enjoo constante, perda de apetite, cansaço extremo. Sua pele perdeu o brilho, ganhou um tom acinzentado e a urina escureceu como se algo estivesse muito errado por dentro. O que ela desconhecia era que os compostos presentes nos mirtilos se ligam ao ferro formando substâncias que o corpo não consegue absorver. E o pior, essas substâncias podem se acumular no fígado, no pâncreas e até no coração. Em vez de nutrir, aquela mistura estava sobrecarregando seus órgãos vitais. Um estudo apontou que essa combinação reduz em 2/3 a absorção de ferro e aumenta consideravelmente o estresse oxidativo no fígado, com danos celulares registrados na maioria dos participantes. E assim, aquilo que parecia uma escolha saudável e consciente se transformou em um risco invisível. Pequenas decisões do dia a dia, quando feitas sem conhecimento, podem abrir caminho para problemas sérios. Por isso, nunca subestime o poder das combinações alimentares. Às vezes, o perigo não está no que você come, mas em como você mistura. No caso de Margaret, os exames de sangue revelaram que os níveis de enzimas hepáticas estavam 5 vezes acima do normal. A ressonância mostrou acúmulo de ferro em diversas regiões do fígado. Tudo isso causado por uma interação silenciosa. Os taninos presentes nos mirtilos agem como ímãs de ferro, formando compostos que o corpo não consegue quebrar nem eliminar com facilidade. O resultado é um triplo prejuízo. O ferro não é absorvido corretamente. As células do fígado sofrem com o estresse oxidativo e os resíduos acumulados podem levar à falência de órgãos. Em um estudo publicado por uma respeitada revista de hepatologia, 127 idosos que combinavam altas doses de ferro com mirtilos apresentaram elevação de enzimas hepáticas e 23 casos evoluíram para cirrose. Os sintomas no início podem passar despercebidos. Um cansaço maior, uma dorzinha aqui e ali, mas com o tempo podem se transformar em problemas sérios como disfunção hepática, pancreatite ou até insuficiência cardíaca. No caso de Margaret, a mudança veio com a separação dos horários. Os suplementos de ferro foram distanciados dos mirtilos por no mínimo 6 horas. Além disso, ela começou um tratamento para eliminar o ferro em excesso. 4 meses depois, os exames voltaram ao normal. Mas o risco de sequelas permanentes esteve ali, à espreita. Por isso, se você faz uso de suplementos de ferro, é fundamental manter um intervalo seguro após o consumo de mirtilos. No mínimo 4 horas, sendo 6 o ideal. Essa simples atitude pode proteger seus órgãos e preservar sua qualidade de vida. Agora que conhecemos os perigos, é hora de virar a chave. Porque os mirtilos, quando combinados com os alimentos certos, podem oferecer benefícios impressionantes. Um deles é a aveia. A união dos mirtilos com cereais integrais forma uma dupla poderosa para reduzir o colesterol e estabilizar a energia ao longo do dia. Um estudo com mais de 300 idosos mostrou que essa combinação reduziu o colesterol LDL em até 45% a mais do que os alimentos consumidos isoladamente. A fibra solúvel presente na aveia atua junto com os compostos dos mirtilos, gerando efeitos mais duradouros e evitando os picos de açúcar no sangue. Outra aliança poderosa acontece com as oleaginosas, como nozes e amêndoas.
Ricas em gorduras boas e vitamina E, essas sementes ajudam o corpo a absorver melhor os nutrientes dos mirtilos e ainda protegem seus compostos durante a digestão. Pesquisas indicam que essa combinação favorece a memória e a função cognitiva, especialmente entre os idosos. Em um acompanhamento de 6 meses, pessoas que adotaram esse hábito mostraram melhora de mais de 20% em testes cognitivos. E não podemos esquecer das folhas verdes escuras, como o espinafre, couve e a selga. Juntas com os mirtilos, elas ajudam a combater inflamações no corpo e fortalecem os ossos. Essa combinação ampliou em quase 50% a redução de marcadores inflamatórios em comparação ao consumo separado. A chave está na complementaridade. Os nutrientes se reforçam mutuamente, criando uma rede de proteção que age em vários sistemas do organismo ao mesmo tempo. Essas escolhas mostram que, com um pouco de informação e atenção, é possível transformar a alimentação em um verdadeiro escudo para a saúde. O segredo está nos detalhes, nas combinações, nos intervalos. Saber o que evitar é importante, mas saber o que abraçar faz toda a diferença. Quando combinado com mirtilos, o chá verde se transforma em um verdadeiro aliado da saúde cerebral. Os compostos presentes nessa bebida milenar agem em harmonia com os nutrientes da fruta, formando uma dupla poderosa na proteção dos neurônios. Uma pesquisa realizada com mais de 1.800 idosos revelou que aqueles que mantinham esse hábito apresentaram uma redução de mais de 50% no declínio cognitivo ao longo de 5 anos. Além disso, essa combinação elevou os níveis de um fator crucial para o cérebro, o BDNF, em quase 70%, estimulando o crescimento de novas células cerebrais. E no topo da lista, uma parceria surpreendente: chocolate amargo. Desde que tenha pelo menos 70% de cacau, ele potencializa ainda mais os efeitos do mirtilo. Juntos, seus flavonoides melhoram a circulação sanguínea no cérebro e no coração, ampliando o desempenho da memória e ajudando a controlar a pressão arterial. Um estudo marcante apontou que essa combinação elevou em quase 40% o fluxo sanguíneo e melhorou os resultados em testes de memória em até 37%, com efeitos visíveis já nas primeiras 2 horas após o consumo. Agora que você já conhece as melhores combinações, vale entender por que o mirtilo tem ganhado espaço na mesa de quem busca saúde e longevidade. O primeiro motivo é sua atuação direta sobre o sistema imunológico. Além da já conhecida vitamina C, ele carrega compostos que, ao se unirem à vitamina D, aumentam em até 45% a expressão de um gene fundamental na defesa do organismo contra bactérias. Isso é especialmente importante para os idosos, que naturalmente têm o sistema imune mais enfraquecido. Em um estudo com mais de 270 participantes com mais de 65 anos, quem consumia mirtilo diariamente teve quase 40% menos infecções respiratórias durante as épocas mais críticas do ano. Outro ponto forte é a saúde digestiva. A fibra do mirtilo vai muito além de ajudar no trânsito intestinal. Em apenas 6 semanas, o consumo regular aumentou em mais de 30% a presença de bactérias benéficas no intestino, aquelas responsáveis por digerir melhor os alimentos, absorver nutrientes e até produzir vitaminas. E o mais curioso, os compostos presentes na fruta alimentam as bactérias boas e, ao mesmo tempo, dificultam a ação das ruins, ajudando a restabelecer o equilíbrio do microbioma intestinal. Isso significa menos inchaço, menos constipação e uma digestão mais leve e eficiente. Por fim, embora muita gente não saiba, o mirtilo também é um grande aliado dos ossos. Graças à presença de vitamina K, cálcio e manganês, ele contribui para manter a densidade óssea e pode ser uma peça-chave na prevenção da osteoporose. Esses minerais atuam de forma integrada, reforçando a estrutura óssea e ajudando o corpo a preservar aquilo que o tempo insiste em desgastar. Cada pequeno punhado de mirtilo, quando bem inserido na rotina alimentar, pode representar muito mais do que sabor. Pode ser cuidado, prevenção e vitalidade para os anos que ainda estão por vir. Um estudo abrangente mostrou que o consumo regular de mirtilos pode reduzir em até 36% a perda óssea entre mulheres na pós-menopausa
ao longo de 2 anos. Esse efeito protetor acontece porque os polifenóis presentes na fruta estimulam as células responsáveis pela formação dos ossos, ao mesmo tempo em que inibem aquelas que promovem sua degradação. É uma dupla ação poderosa, especialmente com o passar dos anos, quando a densidade óssea naturalmente diminui. Para muitos idosos, esse cuidado pode ser a diferença entre a estabilidade e uma fratura de quadril que muda completamente a rotina. Apesar do sabor adocicado, os mirtilos têm um índice glicêmico surpreendentemente baixo e são aliados importantes no controle da glicose. Pesquisas demonstram que eles ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue por meio de diversos mecanismos. Em apenas 6 semanas, pessoas que consumiram diariamente o equivalente a 2 xícaras da fruta em pó apresentaram uma melhora de 23% na sensibilidade à insulina. Isso porque seus compostos ativos bloqueiam enzimas específicas que quebram os carboidratos, retardando esse processo e evitando picos glicêmicos. Para quem convive com diabetes ou pré-diabetes, os benefícios são claros, inclusive permitindo, sob orientação médica, ajustes na medicação. O coração também agradece. Os efeitos cardiovasculares dos mirtilos são amplamente documentados e impressionantes. Em um estudo de longo prazo com mais de 90 mil mulheres, aquelas que consumiam a fruta pelo menos 3 vezes por semana tiveram um risco 32% menor de infarto. Os mesmos compostos que protegem os ossos e regulam o açúcar também ajudam a baixar a pressão arterial, a reduzir o colesterol ruim e a impedir que ele sofra oxidação, um dos principais gatilhos para o entupimento das artérias. Além disso, os vasos sanguíneos se beneficiam diretamente. Sua elasticidade pode aumentar em quase 70%, melhorando a circulação como um todo. E os efeitos vão além do que se sente por dentro. Os mirtilos atuam como um escudo natural contra o envelhecimento da pele. Ricos em antioxidantes, eles combatem o estresse celular que acelera a perda de firmeza, o surgimento de rugas e a aparência cansada. Em estudos laboratoriais, extratos da fruta reduziram em 68% os danos provocados pelo sol e aumentaram em 41% a produção de colágeno, aquele que mantém a pele firme e elástica. Com o consumo contínuo, os resultados aparecem: menos manchas, mais vitalidade e uma aparência visivelmente mais jovem. Após 3 meses, muitos participantes perceberam uma redução considerável nas marcas do tempo, como se a pele tivesse reencontrado seu brilho natural. O maior presente que os mirtilos podem oferecer talvez seja justamente aquele que mais preocupa quem chegou à maturidade: a preservação da memória. Um estudo de longo prazo, conduzido ao longo de 2 décadas com mais de 16 mil participantes, revelou que mulheres que consumiam 2 ou mais porções de mirtilos por semana apresentavam um ritmo de envelhecimento cerebral significativamente mais lento, como se o cérebro ganhasse, em média, 2 anos e meio a mais de vitalidade. Isso acontece porque os flavonoides presentes nessa fruta conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e se instalar justamente nas regiões ligadas à memória e ao raciocínio, como o hipocampo. Esses compostos têm uma ação poderosa contra a inflamação cerebral, reduzem em mais de 40% os processos inflamatórios silenciosos e ainda favorecem a comunicação entre as células nervosas, melhorando a plasticidade sináptica. Mais do que isso, estimulam a produção de um fator essencial para o crescimento de novos neurônios, promovendo a renovação cerebral de forma natural. Mas, para colher todos esses benefícios, é preciso prestar atenção em alguns erros comuns que muita gente comete sem saber. O primeiro deles é cozinhar demais os mirtilos. A exposição prolongada ao calor, acima de 175 de Rita, por mais de 10 minutos, destrói até 80% da sua capacidade antioxidante. Por isso, se quiser aquecer, faça isso rapidamente ou adicione a fruta apenas no final do preparo. Melhor ainda se consumida crua ou congelada, direto no prato. Outro detalhe importante é o armazenamento. Assim que são colhidos, os mirtilos começam a perder nutrientes. Em apenas 3 dias fora da geladeira, a vitamina C pode cair em quase 25%. Para conservar melhor, escolha aqueles mais firmes,
com aparência seca e um leve brilho esbranquiçado, sinal de proteção natural. Guarde-o sem lavar na gaveta de verduras da geladeira e tente consumir em até uma semana. Apesar de todos os seus benefícios, o excesso também pode ser prejudicial. Comer grandes quantidades diariamente pode provocar desconfortos digestivos e até interferir na ação de certos medicamentos, principalmente anticoagulantes. A dose ideal é algo em torno de 3/4 de xícara por dia. Acima de 2 xícaras, o risco de complicações, como aumento de sangramentos, pode subir significativamente por causa da presença de vitamina K. Por fim, o momento em que você consome o mirtilo também faz diferença. Muita gente não sabe, mas comê-lo em jejum pode causar oscilações no açúcar do sangue, especialmente entre os mais velhos. O melhor horário é entre o fim da manhã e o início da tarde, acompanhado de uma fonte leve de proteína ou gordura saudável. Estudos mostram que esse cuidado aumenta a absorção dos antioxidantes em até 40% e reduz pela metade os desconfortos digestivos, em comparação com quem ingere a fruta logo cedo ou à noite com refeições pesadas. No fim das contas, o segredo está no equilíbrio e na consciência. Saber como e quando consumir pode transformar o mirtilo em um verdadeiro aliado da longevidade, ou, se mal utilizado, em uma armadilha sutil para a saúde. Com atenção e conhecimento, é possível aproveitar todo o potencial dessa fruta extraordinária, evitando os erros que já prejudicaram milhares de pessoas que simplesmente não sabiam.